Fala galera, Gabriel Suzuki na área, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, galera, a gente tá aqui na capela do Neguinho Pastoreio, galera. Onde vocês podem ver, então, que aqui na capela do Neguinho Pastoreio, onde conta uma história, é folclore, né, Bruno? Fica onde o folclore conta, assim, galera, onde o folclore conta aqui na casinha do Neguinho Pastoreio, que muito tempo atrás aconteceu uma história que o Neguinho Pastoreio, ele era um menino moreno, moreno e cabelo enroladinho, galera, que ele era completamente escravizado pelo patrão dele. O que eu quero dizer com isso, galera? Que ele pegava, tinha que ir direto, levantar cedo para procurar os animais. A história conta que uma vez amanheceu o dia, galera. Aqui, como vocês podem ver, esses pinos aqui, galera, não tinha nada disso daqui na época. Aqui era tudo fazenda, não tinha estrada, nada aqui, rapaziada. E o que acontece, galera? Aqui no Neguinho Pastoreio conta a história dele aqui, porque ele, há muito tempo atrás, ele acordava todo dia cedo, rapaziada, todo dia cedo mesmo, para poder trabalhar, para tratar os animais, para poder buscar tudo, os gado que se extraviava. E numa manhã cedo, galera, uma manhã fria, amanheceu o dia, uma manhã fria, a história conta em duas versões. Conta que a história que amanheceu o dia, rapaziada, que amanheceu o dia, nenhum do gado estava na frente da casa, tinha sumido, e o patrão do Neguinho Pastoreio resolveu mandar ele ir procurar. No frio, mandou ele procurar o gado, o rebanho, tudo que tinha sumido. E ele pegou, encilhou o cavalo e foi, rapaziada. Ele foi atrás do gado, e ele, ao voltar, rapaziada, o destino dele procurar o gado, no caminho, a história conta, rapaziada, que ele encontrou o leão. Ele não queria passar pela estrada, não queria ir mais pra frente, porque ele viu o leão, ele voltou. E a história conta que ele voltou, rapaziada, e o patrão dele viu que ele não tava voltando com o gado, e ele perguntou pra ele, né, por que não tinha trazido o gado, que dele o gado, e daí ele falou que não foi mais pra frente, porque ele viu um leão. Leão, a onça, a gente não sabe o certo, e ele resolveu não ir, para não ter perigo. E o patrão dele resolveu castigar ele, por causa disso. O patrão dele era sangue na veia, era bravo. Ele castigou ele. E aqui, galera, nessa parte aqui, rapaziada, aqui assim, mostrando pra vocês, aqui nessa parte, bem aqui assim, mais ou menos, rapaziada, ali, tinha o formigueiro alto, rapaziada. Tinha cerca aqui, assim, e tinha um formigueiro alto. O patrão dele, rapaziada, resolveu pegar, pôr ele ali no formigueiro, né, sentado, amarrado com as mãos, amarrado a mão, os pés, ali no palanque, no formigueiro, onde a história conta que as formigas, né, começaram a subir nele, ele ficou tudo cheio de bibóia, ficou machucado. E, rapaziada, a história conta que o patrão dele, ao prestigiar essa cena, a vir e ver que Nossa Senhora estava tirando ele dali e subindo com ela aqui, rapaziada. A história conta que aqui, mais ou menos, aqui em cima, Nossa Senhora estava segurando o Neguinho Pastoreio aqui em cima. Aqui no alto, aqui, Nossa Senhora estava segurando ele para levar ele para o céu. Todo mundo conta que ele virou um santo. Então, a história conta que ele virou um santo. E na outra versão, rapaziada, que outras a história que conta assim, que o Neguinho Pastoreio também, a outra história que conta é que ele foi e ele morreu, que ele foi procurar o gado, ele morreu na neve, no gelo, tava muito gelado, rapaziada. E dele pegou e assim, rapaziada, ele pegou e morreu com o gelo, morreu com o frio que tava, entende, rapaziada? Ele morreu com o frio e não voltou, morreu com o frio, não voltou. E essa é outra história que conta também. Então a gente não sabe o certo, né? Isso virou até o folclore, a gente não sabe bem certo o que aconteceu. A história conta uma coisa, conta outra. E uma coisa que a história conta também, rapaziada, que o Neguinho Pastoreio conta que a Nossa Senhora não tava com ele em cima também, e que ele foi enterrado aqui mesmo, aqui na capela, galera. Que ele foi enterrado aqui na capela, aqui na capela, aqui, rapaziada, aqui, ó. Vocês podem ver, rapaziada, que ele foi enterrado aqui, não aqui dentro, a gente não sabe o certo, rapaziada, mas ele foi enterrado por aqui, rapaziada, por perto, aqui na redondeza, aqui, diz que o corpo dele foi enterrado aqui, rapaziada. Então, galera, sem enrolação, contei um pouco da história, rapaziada, vocês entenderam mais ou menos que a gente explicou, rapaziada, e então a gente não sabe tudo certo o que aconteceu, rapaziada, e vamos mostrar pra vocês. Então fica um pouco o clipe aqui da casinha, beleza, rapaziada?
rapaziada, bastante santo aí, ó. Bastante santo. Que a turma traz, santo que quebra. É posto ali dentro, ali, ó. Ali dentro. Mas é bastante santo, rapaziada. Negrito Pastoreio aí, galera. Eu tava pra vocês, ó. Ele era moreninho. Bastante santo mesmo, rapaziada. Rapaziada, o santo que é quebrado, eles põem pra cá, rapaziada. O santinho que é quebrado é tudo posto aqui. É escuro aqui dentro. É tudo aqui é posto em santo, ó, rapaziada. Tudo aqui, ó. É o Neguinho do Pastoreio, foi um guerreiro, galera, aí. Ele era escravinho. Coitado dele, né, rapaziada? Ele era escravo. E ele era mandado pelo patrão dele, rapaziada. Era mandado. Ele não tinha muito o que fazer. Se ele não fizesse, ele apanhava. Ele era chicoteado, galera. Era cruel a vida dele. É isso aí, rapaziada. Tá aí pra vocês verem um pouco, ter conhecimento um pouco daqui do Neguinho do Pastoreio. Que eu falei pra vocês aí, ó. Ele era... Então agora ele virou um santo também, né, rapaziada? Pode ver pra vocês verem, agora ele virou um santo também. Virou um santinho. E ele era um escravo, coitado. Ele sofreu muito mesmo. E gente traz bastante oferenda também. Coisa de cerveja pra parar de beber. Aqui, como vocês podem ver, coisa de cigarro, pra parar de largar a mão de fumar, pra parar de fumar, pra crescer cabelo, eles faz promessa aqui, um monte de coisa, rapaziada, eles faz aqui pra ele. Bastante gente vem fazer promessa aqui pra ele. Ele ajuda um monte de gente aí, rapaziada. A oraçãozinha dele aqui, rapaziada, também. É Santo Anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde e me governe, me ilumine. Amém. Tá aí, rapaziada, a oração dele também. E vocês têm um conhecimento um pouco aqui, rapaziada, do lugar aqui. Então, pra quem não conhece, vem conhecer o lugarzinho dele, né? Vem conhecer um pouquinho do lugar aí, rapaziada. É isso aí, rapaziada, beleza? Então, galera, se vocês gostaram do vídeo, então, rapaziada, deixa o like, tá? Deixa o like, então ativa o sininho, rapaziada, notificação, beleza? E pra gente fazer mais vídeo desse, a gente vai tentar ainda achar uma pessoa mais antiga pra tentar descobrir o certo da história dele, se é realmente isso que eles contam, né? Ou se não é, né, rapaziada? Mas a gente vai tentar descobrir se ele foi enterrado aqui também, né? A gente vai descobrir ainda, galera, tá? Vai tentar se informar mais sobre isso, mas que é uma história, né, sofrida, é uma história triste, galera, muito triste mesmo. Ele no pastoreio, um escravinho, ele era novo, né, e foi morto pelo patrão dele, galera. E também a história conta, rapaziada, que o Neguinho do Pastoreio, ele era trabalhador, muito trabalhador, e o patrão dele se aproveitava dele, galera, se aproveitava mesmo. Então tá aí pra vocês verem um pouco, tem um conhecimento do Neguinho do Pastoreio, galera. Ele tá aí, ó. Beleza, rapaziada? Então se vocês gostaram do vídeo, galera, né? Deixa aquele like, ativa o sininho, beleza? E pra gente trazer mais conteúdo desse aqui pro canal. Beleza, galera? A gente vai trazer mais conteúdo melhor, mais conteúdo bom pra vocês aqui. Então deixa aquele like, né? Não esquece de deixar o like, é muito importante. Se inscrever no canal, beleza, rapaziada? E fui, galera.